Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos entrando no entendimento desta obra de misericórdia, perdoar as injúrias. E como eu tinha dito a você, se você acompanhou o primeiro vídeo, eu disse que nós agora vamos tratar sobre a bênção que está nesta obra de misericórdia. Por que o Senhor nos mandou perdoar as injúrias? Claro, primeiramente Deus quer Ele praticar a justiça, porque aquele que comete a injúria não busca a verdade. Deus fará a justiça. Agora, não é uma questão de protelarmos ou jogarmos para depois esta justiça que Deus vai praticar. Mas agora nós podemos ser abençoados com isso e abençoar a vida das pessoas. Então nós precisamos entender o que é isso. Para a gente poder entender isso, nós devemos nos recordar lá do Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 5. Nosso Senhor disse o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, ou porque Deus terá misericórdia deles. Nesta fala, nesta palavra de Jesus, está o fundamento de todas as obras de misericórdia. Por que exercermos misericórdia? Porque Deus é misericordioso. E se nós somos misericordiosos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. É uma lei de semeadura. Se eu pratico, eu receberei. Se eu plantar a semente das misericórdias do Senhor, eu colherei dos campos das misericórdias do Senhor. Então, as obras de misericórdia, todas elas se fundamentam sobre isso. Bem-aventurados os que praticam a misericórdia, porque eles receberão misericórdia. Há uma lei de semeadura. Então, na obra de misericórdia, perdoar as injúrias, qual será a aplicação dessa lei de semeadura? Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, até o versículo 12, nós temos uma grande revelação, um grande ensinamento sobre isso. Veja o que está escrito. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Aqui está um grandiosíssimo ensinamento que eu quero repartir com vocês em 3 partes. E a primeira parte é que o perdão garante a unidade com Deus e a unidade com os irmãos. O perdão é uma força destruidora das obras do mal. Por quê? Porque o perdão nos assemelha ao Senhor. O perdão é aquela capacidade divina de tolerar sobre a miséria humana. Daí vem a palavra misericórdia. É a união do coração amoroso de Deus com a miséria humana. Então, quando nós perdoamos, nós estamos agindo segundo Deus. E o perdão, ele nos abre as portas do poder de Deus. Nosso Senhor diz que se nós orássemos em unidade e pedíssemos o que quer que fosse, nós teríamos. Mas Jesus adverte, se perdoardes uns aos outros. Ensinando o Pai Nosso, Jesus disse que nós podíamos pedir o reino, nós afastaríamos o mal, mas nós deveríamos perdoar. O perdão afasta a obra do maligno. O perdão quebra a obra que o diabo estava levantando da mentira. O perdão, ele desarma as hóstias malignas. E ele
disponibiliza a pessoa ao acesso ao poder de Deus. Um coração perdoador, um coração livre, é um coração curado, é um coração que está capacitado para receber o poder de Deus, que não pode penetrar onde há trevas. Em Deus não há trevas, Deus é luz. E onde falta o perdão, estão as trevas, está o ódio, a mágoa, o ressentimento. Mas foi injusto o que me fizeram. Exatamente aí está a injúria. Foi injusto. Mas Deus é o justo juiz. Lançai sobre ele as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. Então, primeira coisa, o perdão nos une perfeitamente a Deus e aos irmãos. E esta união perfeita com Deus nos dá o poder de Deus. Onde a gente pode extrair isso? Está no versículo 8, que eu vou reler para você. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. O mesmo modo de pensar e de sentir. Ele não está nos falando de uniformidade de gostos, de uniformidade de preferências. Ele está nos falando de ter a mente de Cristo, de ter o sentir de Cristo. E aqueles que têm a mente de Cristo, que têm o sentir de Cristo, esses têm consigo também a autoridade de Cristo e o poder de Cristo para realizar. Então, por que nós devemos perdoar? Para termos a mente de Cristo, que é perdoador. Para termos o coração de Cristo, que é perdoador. Para termos a autoridade de Cristo, que destrói as obras da injustiça, que destrói as obras do mal. Na primeira carta de São João, no capítulo 5, está escrito: Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O ódio, a mágoa, a destruição, a morte, a vingança, tudo isso foi destruído pelo sangue de Jesus. E aqueles que estão com o coração libertos, que não carregam em si essas marcas negativas, esses estão dotados dessa autoridade para exercer esse poder de Deus. Então, primeira grande coisa é isto: nós precisamos nos colocar nas mãos poderosas do Senhor, para que exerçamos a autoridade de Cristo e destruamos a obra do mal. Para isso, precisamos estar em comunhão íntima com Deus. Esta comunhão íntima vem de um coração livre, de um coração limpo. Não é tanto que eu não cometa pecado algum, mas é que não há em mim um coração diferente do coração de Deus. E qual é o coração de Deus? Dentro do coração humano, é o coração perdoador, é o coração abençoador. Para ter esse coração, nós precisamos ter a mente de Cristo, a comunhão com Cristo, então nós precisamos perdoar. É como um ciclo que se fecha e que se completa. Então eu quero que você entenda esse primeiro momento. Nós vamos ainda pegar os dois outros ensinamentos, mas a gente volta no próximo vídeo com a graça de Deus.